Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Júlio falando. Estamos aqui com mais uma aula, agora de cinemática. Nossa aula agora é de movimento, classificação do movimento retilíneo uniforme. Nós vamos estudar aqui os movimentos progressivo e retrógrado. Quero que preste muita atenção, essa aula é bem interessante e muito útil aí para o andamento das nossas aulas no decorrer do bimestre, beleza? Pessoal, peço antes de mais nada que vocês se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo e também faça um comentário positivo aí. Se quiser também, pode enviar esse link aí para os seus amigos para que possam assistir essa aula, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, movimento progressivo, tá? O que é o movimento progressivo? Então a pergunta é a seguinte: quando o móvel percorre a trajetória no mesmo sentido da trajetória orientada, a velocidade recebe o sinal positivo, sendo considerado então um movimento progressivo. Nesse caso, velocidade maior que zero, tá? Por quê? Quais são os números que são maiores que zero? 1, 2, 3, né? Os números naturais, né? Mas poderíamos ter também números aí, outros números, mas maiores que zero são os números positivos. E lembrando que positivo e progressivo têm a mesma letra, inicia com a mesma letra, melhor dizendo. Então, fica claro aqui associar. Então, resumindo, é o seguinte: quando eu tenho um movimento de um corpo no sentido da trajetória orientada, eu estou tendo um movimento que eu progrido. Por quê? No sentido da trajetória orientada, as posições escalares nessa trajetória, elas vão aumentando. Vou dar um exemplo aqui real aqui dentro do contexto da nossa realidade. Então, por exemplo, quando você vem de Vilhena para Porto Velho, você observa que em Vilhena, um pouquinho antes de Vilhena, começa a contar a origem da posição da nossa BR-364, que é a BR que corta o nosso estado até o Acre. Então ali você começa a contar o quilômetro zero, ali na divisa, e aí vem, chega em Vilhena lá para o quilômetro 5, 7, continua ali Cacoal, quilômetro 240 e tal, Médici, quilômetro 300, Ji-Paraná, quilômetro 345, e assim vai até Porto Velho, lá para o quilômetro 705, por aí. Então, você vai aumentando, progredindo, ampliando a sua posição, vai acrescendo, ela vai aumentando. Então, nesse caso, é o sentido da trajetória orientada. E aí vamos lembrar, eu comecei a contar lá antes de Vilhena. Então, conforme eu vou indo para Porto Velho, eu estou me afastando desse ponto, dessa origem ali antes de Vilhena. Então, nesse caso, eu estou progredindo, o meu deslocamento está sendo progressivo, se afastando, porque vamos lembrar, o que é o deslocamento? Deslocamento é a medida da distância em que eu me afasto da origem do meu ponto de referência. Como eu estou usando o ponto de referência a divisa do estado do Mato Grosso com Rondônia, então conforme eu vou indo para Porto Velho, quanto mais próximo estou chegando em Porto Velho, mais distante eu estou ficando de Vilhena, consequentemente mais distante da minha origem, então estou progredindo, beleza? Então, movimento progressivo, o móvel se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória ou da trajetória orientada, tá? Velocidade então é positiva. Agora, imagine uma segunda situação, quando o móvel ele percorre a trajetória no sentido oposto ao sentido positivo orientado. Então, o sinal da velocidade pode sofrer uma alteração para o negativo. E nesse caso, nós chamamos de movimento retrógrado. Então, velocidade menor que zero. Tá. Qual seria o exemplo prático? Pegando o mesmo exemplo que eu usei aqui de Vilhena a Porto Velho. Agora, quando você está vindo de Porto Velho para Vilhena. Quando você vem de Porto Velho para Vilhena, você vai ver que as posições que marcam ali, né, as placas que marcam a sua posição na BR, na trajetória da BR, elas vão começar a diminuir.
Por quê? Porque eu estou me aproximando da origem. Então, nesse caso, é como se eu estivesse retornando ao meu ponto de origem. Se eu estou retornando, eu estou retrocedendo. Meu deslocamento ele vai ser negativo, porque a minha posição final vai ser maior, menor, melhor dizendo, menor. Minha posição final vai ser menor do que a posição inicial. Então, nesse caso, eu descrevo um movimento retrógrado. Vamos lembrar, se o deslocamento mede a distância com que eu me afastei do meu ponto de referência, né, da minha referência, do meu referencial, se eu estou me aproximando do meu referencial, quer dizer que eu estou retrocedendo, porque eu não estou mais conseguindo me afastar, ou não estou mais me afastando, eu estou agora me aproximando. Então, nesse caso, perdão, pessoal, o movimento é retrógrado, ok? Então é bem simples, tá? O exemplo da BR acho que fica bem claro. Então lembre-se, se eu vou no sentido da trajetória orientada, que é o sentido em que as posições vão aumentando, é progressivo. Se eu vou no sentido contrário à trajetória orientada, que é quando as posições vão diminuindo no decorrer da minha trajetória, então o meu movimento é retrógrado. Então, resumindo, movimento retrógrado, o móvel se desloca no sentido oposto da trajetória, da orientação da trajetória. E aí, vamos fazer aqui um exercício sobre isso. Nós vimos na aula anterior que nós temos aqui a equação que rege o movimento retilíneo uniforme, que é a equação S igual a S0 mais VT. Agora, olha o que diz aqui o nosso exercício. Um robô de inspeção percorre um corredor de um laboratório com velocidade constante de 2 metros por segundo. Opa! Velocidade constante, ou seja, movimento uniforme. Então, a velocidade é 2 metros por segundo. No instante t igual a zero, ele estava na posição S0. Então, posição inicial, 5 metros. Pessoal, um lembrete aqui. Guarde isso aqui também numa parte que você anota algumas coisas que são importantes. Perdão, gente. Para física. T igual a zero é chamado de origem dos tempos. Eu falei na aula passada sobre a origem das posições, agora a origem do tempo, né? Dos tempos, né? É do tempo. Deixa eu apagar o S aqui. Origem do tempo. Então, na origem do tempo é onde eu vou ter a minha posição inicial. Então, qual é a minha posição inicial? É quando o tempo é zero. Isso é interessante. Minha posição inicial ela é medida na minha origem do tempo. Ou seja, quando meu tempo inicial é zero. Agora ele quer que eu monte essa função. Como eu vou montar essa função? Eu vou pegar essa equação genérica, S igual a S0 mais VT, e agora eu vou fazer o seguinte, aonde tiver essas duas letras, essas duas grandezas, eu vou substituir. Então, S é igual, S0, que é a minha posição inicial, qual é ela? V, o 2 ou 5? 5. Então, eu vou substituir o S0 por 5, mais vou substituir a velocidade por 2. Deixa eu até mudar aqui, que apareceu aqui 5 igual a 5, né? Mas é S, tá? Que meu S aqui tá aparecendo 5. Deixa eu melhorar esse 5 aqui agora. Opa. Então, S é igual a 5 mais 2t. Não faço mais nada, porque eu quero só encontrar a função que rege essa situação aqui que eu observei. Muita gente, quando pede para achar a função, ele quer calcular. Gente, não calculo nada. Eu quero a função. E lembre-se que na função, na aula passada, eu falei que a posição inicial e velocidade, elas são grandezas que elas não se alteram, elas são constantes, tá? Por quê? Porque elas estão ali inicialmente. O que muda aqui é a posição final e o tempo, beleza? Aí ele vem com a segunda pergunta: o movimento é progressivo ou retrógrado? Bem, antes de responder isso, eu vou fazer uma outra pergunta. Perdão. Observação. Ó,
para determinar o tipo de movimento, então, para determinar o tipo de movimento, observo o sinal, observa-se o sinal da velocidade. É só isso. Porque deu uma zebra aqui. O sinal da velocidade. Como assim? Olha só. Para eu saber se é progressivo ou retrógrado, tem que olhar na letra A, que eu tenho ali a determinação da velocidade. Qual que é o sinal dela? Professor, aqui ó, velocidade é positiva. Lembra, positiva começa com a mesma letra de quê? De progressivo, isso mesmo. Perdão, gente, deu um negócio aqui. Então o movimento é progressivo, tá? Porque a velocidade é positiva. E para saber o outro, se ele não for positivo, vai ser o outro, que é o retrógrado. Beleza? Olha que interessante. Então é bem facinho. Olha o sinal da velocidade e você acaba sabendo isso. Beleza? Então vamos lá. Segundo aqui. Um ciclista está se deslocando ao longo de uma ciclovia com posição descrita pelo espaço. Bela equação. Temos aqui a equação. S é igual a 100 menos 4t. Aí na letra A ele quer o seguinte: qual a sua posição inicial e sua velocidade? Olha que interessante. Posição inicial é dado pelo S0, velocidade é dada pela letra V. Lembra que posição inicial S com zero dá só? É um número sozinho, é um número que não vem acompanhado da letra? Observe aqui, ó. Qual deles não vem acompanhado com letra? É o 100 ou 4, o menos 4t? Ah, professor, é o 100, ó. Exatamente. E aí, gente, deu a crise de tosse aqui, perdão. Cuidado que muita gente coloca esse sinal para o 100. Não é. O 100 é positivo. Então é os 100 metros. Tá? E a velocidade? Aí sim, a velocidade pega o negativo que está antes do número aqui, ó. Que é o menos 4. Então, menos 4 metros por segundo. Então, posição inicial 100, velocidade menos 4 metros por segundo. Beleza? Cuidado para não esquecer as unidades. E aí, o que nós temos então? Achei as duas posições, achei as duas grandezas, que são as grandezas que não se alteram. Esse exercício é o inverso, né? O contrário do que nós fizemos no primeiro. Aí ele pede: o ciclista está em movimento progressivo ou retrógrado? Lembra como é que a gente descobre isso? Sinal da velocidade. O sinal da velocidade está positivo ou negativa? Professor, está negativa. Então, nesse caso, o movimento ele é retrógrado. Por quê? Como se ele estivesse retornando na trajetória. E com isso, o sinal da velocidade fica negativo. Beleza, pessoal? Bem tranquilo? É bem básico isso daqui, tá, pessoal? Bem tranquilo. É só prestar um pouquinho de atenção que não tem erro. Valeu? Deixo uma frase para vocês aí. Muito obrigado por essa aula e até a próxima.